Queridos devotos de São Sebastião, soa estranho aos ouvidos dos que não creem dizer que Jesus venceu a morte. Essa é a grande interrogação dos ateus, que dizem que nós cristãos somos bons. Como podemos seguir um Deus que diz ter vencido a morte se nós continuamos a morrer? Os ateus então questionam: que morte que foi vencida se os homens continuam morrendo? Só que os ateus não entendem o que nós crentes entendemos e esperamos. A morte que foi vencida não é a morte física. Esta vitória de Jesus sobre a morte é sobre a morte da alma. Porque se vocês estão lembrados, quando Pilatos questionou Jesus: tu és rei? Jesus disse: sim, eu sou rei, por isso eu nasci, por isso eu vim a este mundo, mas o meu reino não é daqui. Por isso que nós precisamos compreender que o reino que nós esperamos, ele não vai se concretizar neste mundo. O reino que nós esperamos não faz parte deste mundo. O reino de Deus se concretizará quando o nosso corpo morrer e viva permanecer a nossa alma. Mas será que isso acontecerá? Esse é o grande mistério da fé. Isso é que significa ter fé. É acreditar, é confiar naquilo que o Senhor nos prometeu. O reino que todos nós esperamos não se concretizará aqui. Contudo, este reino é conquistado aqui. O céu que nós queremos está aberto, porque Jesus deu sua vida, e o seu sacrifício, sua morte de cruz e sua ressurreição abriu-nos o céu, que foi fechado com o pecado de Adão e Eva. Vocês já leram no livro do Gênesis que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e os anjos trancaram as portas do paraíso. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, as portas do paraíso foram abertas. Ou seja, nós podemos entrar no reino de Deus. Jesus fez a parte dele, e nós devemos fazer a nossa parte. São Paulo nos ensinou hoje na carta aos Romanos que a gente conquista o céu, que a gente conquista o amor, que a gente conquista o reino de Deus quando perseveramos no amor. Por isso hoje eu vos digo, queridos filhos e filhas, sejam sempre perseverantes no amor, porque se perseverar no amor é perseverar em Deus, porque Deus é amor. É por isso que São Paulo disse que nós, ou melhor, o Evangelho de São Mateus hoje nos diz que a gente não deve ter medo dos homens que só podem matar o nosso corpo. Nós temos que ter medo daquilo que pode matar a nossa alma. O que mata a nossa alma? O pecado. E por que o pecado mata a alma? Porque o pecado nos tira de Deus. Por isso o Senhor nos disse no Evangelho por várias vezes: não tenhas medo, não tenhas medo.
Os homens machucam o corpo, os homens matam o corpo, mas os homens não conseguem tocar na nossa alma, e ela irá para o reino de Deus. Agora, se você deixar o pecado entrar, ele sim fere e mata a sua alma, porque te tira de Deus. Por isso, a gente deve se esforçar muito para perseverar no amor, porque perseverando no amor, nós somos capazes de redimir os nossos pecados, e assim estaremos prontos para entrar no céu. Eu vos digo tudo isso para que vocês possam entender o valor que tem o martírio na igreja. Porque muitas pessoas olham para os mártires como São Sebastião e não entendem ter a alegria de dar sua vida, abraçar Jesus de tal forma a morrer por ele. Isso é loucura. Não, porque os mártires compreenderam o que nós temos dificuldades de compreender: é morrendo que se vive para a vida eterna. É morrendo que se vive para a vida eterna. Os mártires, como São Sebastião, compreenderam bem o evangelho de hoje. As flechas machucaram só o meu corpo, e eu que as recebi perseverante em Deus, pelas flechas me fortaleci para chegar ao céu. É isso que nos ensina São Sebastião. Quando a gente lê a história dos primeiros cristãos, que os imperadores lançavam nas arenas para serem devorados pelas feras, que decapitavam os pescoços como fizeram com São Paulo, que crucificavam como fizeram com Jesus, com São Pedro, que queimavam vivos como fizeram com São Tomé, que jogaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, como fizeram com São Sebastião, que mais que o flechar, o esquartejaram. E vocês acham que na hora da morte os mártires choravam, gritavam, xingavam os agressores? Não, os mártires louvavam, os mártires cantavam, os mártires dançavam como perpétua felicidade. E por que eles morriam dançando, cantando? Porque, como diz São Paulo na carta aos Romanos, aos olhos dos insensatos eles parecem ter morrido. Aos olhos dos insensatos eles parecem ter sido derrotados. Mas para nós que cremos, eles estão felizes. Por quê? Porque estão indo para o céu. Porque o seu sangue derramado está lavando o pecado que podia matá-los, o pecado que podia tirar deles a salvação. O sangue derramado está lavando, e eles estão felizes porque estão deixando este mundo passageiro, este mundo de tristezas, para irem para o céu, um mundo que é eterno e sempre feliz. Assim São Paulo brada dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Tribulações, sofrimentos, angústias, perseguições, tristezas. E São Paulo: nem a morte nos separará do amor de Deus. Pelo contrário, a morte nos une a Deus. E quando nós nos unimos a Deus, nós nos tornamos eternos. Assim, São Sebastião é para nós um exemplo de alguém que amou a Jesus e acreditou no céu, confiou nas palavras de Jesus e esperou pelo céu.
São Sebastião é exemplo de quem perde a vida na carne para ganhar a vida na alma por toda a eternidade. Que o seu exemplo motive a todos nós a não termos medo dessas pessoas tão maldosas, tão malvadas, que muitas vezes querem nos destruir. Que a gente sempre enfrente os problemas de cabeça erguida, olhando para frente, porque olhar para frente é olhar para Cristo. E quem enfrenta os problemas olhando para Cristo não afunda, vence, vence. Porque quem olha para Cristo é capaz de caminhar até mesmo sobre as ondas, porque o Senhor, Ele pode fazer maravilhas. Que a gente acredite no céu, como os santos acreditaram. Que a gente não queira perder o céu, pois o que adianta a gente ganhar o mundo e perder o céu? O que adianta a gente ganhar esse mundo que passa e ficar fora do céu que não passa? Que a esperança do céu nos move, que o testemunho dos mártires e dos santos nos oriente, e que a gente também viva à procura do céu. Não se esqueça, para ir ao céu tem que perseverar no amor. Creio em Deus.